Olá, amigos, Deus te abençoe poderosamente, que a fé esteja forte no teu coração agora para um momento de grandes milagres na sua vida. Nós vamos acompanhar aqui uma história impactante de milagre e transformação, que vai te ajudar hoje a você tomar posse da bênção e viver um grande milagre na presença do Senhor. Eu sou o pastor Eliezer Meirelles, estou aqui para dizer a você, não é o fim, é apenas o começo do que Deus vai fazer na sua vida. O que você pensou talvez que ia te destruir, queridos, Deus vai usar para te levantar e o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Creia nisso. O que você precisa fazer é colocar os teus olhos em Deus e crer nele de todo o teu coração. Vamos acompanhar essa história de poder nessa hora, em nome de Jesus. Desde criança, né? Eu não era cristã, minha família também não. E devido à situação, conheci os espíritos, foi através do emprego, né? Através desse emprego, a dona da casa era espírita e fui influenciada por ela. Em 83 nasceu a minha filha Ana, mas mesmo assim eu continuei. Quando a gente era pequena, ela levava a gente também para esse centro de espíritos, né? E minha mãe, ela fumava, né? Eu lembro que eu era pequena, às vezes com 8, 9 anos de idade, ela mandava a gente comprar cigarro, não só eu, os meus irmãos também. Era uma pessoa bem nervosa, bem irritada. Fui sendo iludida até que chegou ao ponto de eu perdi a memória, infelizmente, na época. Dava muito medo porque, assim, ela que recebia os espíritos. Por 3 vezes eu passei muito mal, eu pensei que eu ia morrer. Cheguei a desmaiar, minha língua entrou para dentro da boca, assim. Foi quando eu fiquei muito ruim mesmo que eles arrumaram a clínica para mim. Ela ficou internada numa clínica durante 2 meses, né, para fazer o tratamento psiquiátrico. Ela foi diagnosticada com esquizofrenia crônica, né? Não tinha cura, os médicos disseram que ela nunca ia ter uma vida normal. Ela era totalmente dependente de remédios, tarja preta. Que situação terrível, queridos. Vocês estão vendo aí a mulher sofrendo, sendo assolada por desolações, por dificuldades. E o que fazer diante dessas coisas tão terríveis que andam acontecendo? A palavra do nosso Deus vai nos lembrar acerca de um homem que ele andava, né? Perturbado, cheio de dificuldades, longe da família, longe de todos, do convívio com seres humanos. Ele vivia uma situação terrível em sua vida. A Bíblia diz até que ele andava pelos cemitérios. Mas um dia esse cara vai ter um encontro, esse homem vai ter um encontro com Jesus. E querido, o encontro com Jesus faz toda a diferença. O encontro com a palavra de Deus traz vida onde tinha morte, traz paz onde tinha guerra, traz saúde onde havia doença. Esse é o segredo, é se aproximar, é se achegar a Deus. A palavra dele diz, achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós outros. E quando nos achegamos a ele, nós recebemos paz. Eu quero ver com você uma reportagem que fala desse assunto. Vem comigo nessa hora. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a esquizofrenia afeta 23 milhões de pessoas em todo o mundo. Os sintomas mais comuns são delírios persistentes, alucinações, agitações extremas e comportamento desorganizado. Segundo o Ministério da Saúde, 1,6 milhão de brasileiros sofrem com a doença. As principais sequelas dessa patologia são dificuldades de concentração, problemas de memória, pensamento desorganizado e problemas para se socializar. Muita gente sofrendo, queridos, dessa mazela, né? Um negócio terrível. Você vê milhões e milhões aí sofrendo, mas o nosso Deus, ele não é uma porta fechada, ele é uma porta aberta. Ele é uma porta de salvação, de transformação, para qualquer tipo de situação que você esteja vivendo. Você pode dizer, pastor, meu problema não tem nada a ver com isso daí. Pode ser que não. Mas isso daí que está acontecendo vai te mostrar que o poder de Deus opera em todas as situações. Seja em casa, seja na tua vida financeira, seja na saúde. O poder de Deus é maior para operar sinais, prodígios e mudar a tua história completamente. Veja comigo agora o que um especialista fala acerca desse assunto. Vem comigo. A esquizofrenia é a doença mais grave da psiquiatria. Esse nome esquizofrenia vem de cisão da mente, né? É uma doença que, a partir dela, a pessoa muda completamente. Ela começa a apresentar sintomas psicóticos, alterações do pensamento, acredita que o pensamento pode ser partilhado por outras pessoas, a consciência de si mesmo é alterada e tem um curso crônico ao longo da vida. Mais comum é a paranoide, né?
que tem alguns sintomas, costuma ter delírios de perseguição, alucinações auditivas, né? São vozes, não são alucinações visuais, costuma ter também o comportamento da pessoa muda, ela fica muito desconfiada, ensimesmada, e a esquizofrenia hebefrênica, que costuma começar numa idade mais jovem, na adolescência, tem um curso de muita desorganização do pensamento e também tem um curso um pouco mais grave. Quando a doença está começando, se desenvolvendo, é um período que nós chamamos de trema na psiquiatria. A pessoa começa a se sentir estranha, diferente, esquisita, sensação de que algo vai acontecer. E aí começam, em geral, os primeiros delírios, as primeiras alucinações, aí começa a implicar com o vizinho, estão fazendo macumba para mim, eu estou ouvindo uma voz, e assim começa. E daí em diante são vários delírios de todos os tipos que podemos imaginar, tem muito a ver com o meio cultural. Por exemplo, em tempos atrás, séculos atrás, se falava muito em bruxaria. Hoje em dia, especialmente no Brasil, os pacientes deliram muito com macumba, mas também deliram muito agora em tempos digitais com chips, com GPS, colocou um chip em mim, estão me monitorando. Tudo isso também depende do meio que a pessoa vive. A esquizofrenia em si não leva a óbito, mas se não estiver tratada, a pessoa pode se colocar em situações que ela pode correr risco de vida, como por exemplo, sair andando por aí, se colocando em risco, seja em autoestradas. Às vezes nós vemos pessoas andando na estrada e já desconfiamos que são pacientes psiquiátricos, ou se colocar em risco, em brigas e acabar sendo morto, né? Mas a doença em si não mata. O principal comprometimento da esquizofrenia também é na vida laboral. Dificilmente o esquizofrênico que não está bem tratado consegue voltar a trabalhar e ter aquela produtividade que ele tinha antes da doença. Você viu aí o especialista falando acerca dessa situação, os tratamentos, a dificuldade que é e o próprio sofrer da pessoa. A pessoa está sofrendo muito, você vê longe da família, né? Você vê o mal tomando conta da vida da pessoa, cada vez mais, de mal a pior, como diz o ditado. A palavra do Senhor vai dizer que um abismo chama o outro. Como está a tua vida hoje? Como estão as pessoas que você ama? Cubra essas pessoas em oração. Efésios capítulo 6 vai dizer acerca do dia mau, de uma guerra, que todos nós vivemos, todo dia estamos no meio de uma guerra. E no meio dessa guerra nós precisamos nos posicionar. Se você está me assistindo agora, é Deus te mostrando que o único caminho é Cristo. E em Cristo nós fazemos proeza. Em Cristo nós vencemos os demônios, as enfermidades, as doenças. O que o demônio quer fazer é tomar conta da mente da pessoa. O demônio quer destruir a alma dela, a mente, as emoções. Mas Jesus Cristo quer trazer vida e vida com abundância. Eu não estou te trazendo agora uma religião, não. Eu estou te falando de Jesus, que ressuscitou ao terceiro dia, que ressuscitou para mudar a tua história e para te dar vida e vida com abundância. O diabo não tem domínio nem poder sobre a sua mente. Você precisa hoje firmar a tua mente em Cristo. A palavra dele nos garante que nós temos a mente de Cristo. Todo aquele que recebeu Jesus, ele recebeu a mente de Cristo nele. E você precisa firmar a tua mente no Senhor, porque assim ele vai te conservar em paz. E essa paz, como diz lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8, excede todo o entendimento. Essa paz de Deus guarda os teus sentimentos e o teu coração em Cristo Jesus. Então observe, você que está agora comigo, pastor, eu não aceitei ainda Jesus. Aceite e receba Ele como seu Senhor e Salvador. Faça dele o teu guia, isso, faça dele o teu Deus. E Ele vai te guiar, te dirigir e te proteger. E te dar saúde e vida com abundância. Vamos ver agora a continuação dessa história. Vem comigo nesse momento. Em 92, eu decidi deixar os espíritas. Mas só que eu não procurei Jesus, eu não procurei a Deus, entendeu? Eu achei que estava bom assim. Depois de 28 anos, né, que ela estava ali frequentando, ela deixou. Na verdade, eu precisava do Senhor Jesus na minha vida. Aí um dia, eu tinha muita dor de cabeça, mas muita. E nada passava aquela dor de cabeça. Aí um certo dia, eu procurando, gostava muito de novela, meu Deus, naquele tempo.
Aí procurando algo para me assistir, eu vi o missionário, falou, você aí. Mas com autoridade tão grande que eu cheguei a ficar. Falei, nossa, parece que esse homem tá me vendo. Aí eu parei, falou assim, você aí que já foi no médico, tá com essa dor de cabeça e os médicos disseram que não tem jeito para você, mas para o meu Deus tem. Pus a mão na cabeça e ele falou assim, o que eu falar, você também fale. Eu comecei a orar junto com ele, ele falou, tira a mão da cabeça. Tirei a mão da cabeça para a honra e a glória do Senhor Jesus. Nunca mais eu tive uma dor de cabeça. Oh, glória a Deus, olha aí, estamos ainda no meio da história, mas já começou a ter transformação e mudança, mas porque a atitude dela mudou. Em vez de buscar as religiões, não, agora ela busca Jesus. Ela vai de encontro a Jesus, ela abre o coração para a palavra. E o homem de Deus, missionário Soares, está ali pregando, e ela recebe a mensagem e na mesma hora é completamente curada. É isso que acontece agora, quando eu estou falando com você. O Espírito Santo vai aí tratando o teu coração, ele vai trabalhando em você. E a palavra dele vai agora te libertando, curando, transformando e abrindo os caminhos para você passar e viver uma nova história, viver a vitória que o Senhor tem preparado para você. Olha o que diz aqui em Salmo 91, versículo 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. O que Deus está falando aqui de livramento, de escape? 1000 cai de um lado, 1000 cai de outro, mas aquele que confia em Deus, aquele que está buscando ao Senhor e seguindo o caminho dele, que está firmado na palavra dele, não será abalado. Pelo contrário, vai viver as maravilhas que o Senhor tem preparado para ele. Você está vendo comigo agora o que está acontecendo na vida dessa nossa amiga, a Ana Rita. Antes, servindo os demônios, os espíritos, só ia de mal a pior. E agora, queridos, buscando a Jesus, recebendo a palavra de Deus e se firmando nela, numa oração, ela foi completamente curada. Pastor, como é rápido? Claro! Queridos, esse Deus é Deus de livramento. Ele é um socorro bem presente na hora da angústia. Ele te livra de todo laço. Ele te livra, meu irmão, de toda peste, de toda praga, de toda maldição. Ele te faz livre completamente. Foi isso que ele fez lá com o povo no Egito. Ele tirou o povo do meio do Egito. O faraó não pôde deter. E eu quero dizer hoje a você, não há mal que consiga deter o agir de Deus na sua vida. Operando Deus, quem impedirá? E quando Deus opera? Quando o teu coração se abre para a palavra dele. Quando você crê naquilo que ele está falando a você. E nesse momento, a voz de Deus está falando ao teu coração, mostrando, ei, ele tem livramento, ele tem escape. Se firma na palavra dele. Se firma, meu irmão, na direção dele. E você verá o que ele fará. Salmos 37, versículo 5, vai dizer, entrega o teu caminho ao Senhor. Se entrega a obedecer, se entrega a confiar nessa palavra, a ficar firme nela. Confia nele e o mais ele fará. E a nossa amiga já está vendo o que Deus está fazendo. E eu creio que Deus vai fazer muito mais. Acompanhe comigo nessa hora. Queria ir nesse lugar, nessa igreja, eu não sei onde é. Aí foi até o meu filho mais velho que me levou, né? Nossa, aí naquele dia que eu entrei ali, a minha vida mudou completamente. Pedi a Deus também que ele me tirasse tudo, que ele não se agradava a ele, que ele podia tirar, me libertar. Porque nessa época eu ainda fumava, eu parei de fumar. A partir daquele momento eu fiquei livre para a glória de Deus. E fumei quase bem uns 28 anos também. E tomei durante uns 10 anos remédio controlado. A partir daquele dia eu nunca mais tomei remédio. Ela se tornou uma pessoa mais amável, uma pessoa mais calma. E a gente percebeu que a frequência dela nos cultos começou a aumentar bastante. Até que em 2001 aceitei Jesus e me batizei na Igreja da Graça. Vendo o que Deus tinha feito na vida dela, a gente acabou se convertendo também, para a honra e glória do Senhor. Nós também nos batizamos, enfim, a gente não via perspectiva de vida. E quando Jesus entrou no nosso lar, quando Jesus entrou na nossa vida, tudo mudou realmente. Senhor Jesus, nada podereis fazer, entendeu? Tudo é ilusão. Então, esses que estão perdidos aí fora, devem procurar, porque é o único caminho, é Ele. Oh, glória a Deus, aleluia! Mudança total, irmãos, completa. Você viu aí, amigos, como Deus opera perfeitamente? Não há situação que Ele não possa mudar. Ele dá o escape, Ele dá o livramento.
Ele traz a transformação total. Então, querido, seja o que for, lutas, tempestades, guerras, Deus é maior. Você viu aí na vida da nossa amiga Ana Rita. Você viu que à medida que ela foi caminhando em direção a Cristo, mais e mais a vida dela foi transformada? É o que diz a palavra lá em Provérbios, que a vida do justo é como a luz da aurora, vai avançando, 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 até ser dia completo. E eu quero dizer algo para você, para a gente orar. Não pare de crescer em Cristo. A Bíblia vai dizer lá em 2 de Pedro, capítulo 3, 18, vai dizer: antes, cresçai na graça e no conhecimento que é em Cristo Jesus. Cresça. Não pare de crescer. Quando a pessoa para de evoluir, de crescer, de avançar, irmão, tudo trava. E a tendência ela é retroceder. Agora, se você vai avançando, avançando com Cristo, a luz dele vai brilhando, 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 até a obra ser completa. E vai ser completa porque ele completa mesmo. Ele é Deus. Fique firme com ele. Eu quero orar com você. Prepara um copo com água, por gentileza. Enquanto você vai preparando o copo com água, eu quero te dizer uma coisa. Nas nossas mídias sociais tem um conteúdo maravilhoso para te abençoar. Isso, coisa linda para abençoar a sua vida, a sua casa. Não perca tempo, aproveite. E ao mesmo tempo, quero te convidar para estar conosco aqui na nossa igreja. Vamos colocar aqui agora, ó, o endereço aqui no rodapé, você pode anotar correndo, anota aí, porque tem muita bênção para você nesse lugar. Quarta-feira, orando pela família, né, às 8 da manhã, às 15 horas, 19h30, na verdade, 3 horários de bênção. Aqui isso, você de perto, você de longe, você está vendo aí o endereço da nossa igreja, as imagens. Você está vendo que tem aí uma igreja espaçosa, preparada para receber muito bem você e a sua família. Então não perca tempo, venha para um grande encontro de fé e milagres na presença do nosso Deus. Lembrando a você, sexta-feira também, cura e libertação, que o nosso Deus opera proezas. Vamos orar? Levante para os céus. Pai, te damos graças nessa hora. Apresentamos essas águas ao Senhor. Usa elas agora para abrir os caminhos, para quebrar cadeias, grilhões, correntes e trazer liberdade. Liberdade e saúde plena ao povo que clama agora com fé. Que haja resolução, solução completa de problemas, em nome de Jesus. Assim seja. Beba com toda a tua fé. Aleluia. Tome posse da bênção nessa hora. Seja muito abençoado em o nome do Senhor Jesus Cristo. Ó, um beijo no teu coração, um grande abraço. Que Deus te abençoe muito. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus. Só resolverá qualquer problema que a mim vier. Como disse o centurião, e agora digo eu também. O meu dilema é ver que tens todo o poder e que basta ter fé. Pai, confesso que às vezes é tão difícil crer. A grande luz